Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Hoje é segunda-feira, 30 de dezembro, e você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil a reapresentação da entrevista com o advogado Marcelo Schmidt sobre a importância da regulamentação das redes sociais, além da entrevista também com o deputado federal Carlos Zaratini, que falou sobre a proposta que quer afastar militares da política. Bom, a gente abre essa edição, então, de hoje, conversando com o advogado Marcelo Schmidt, ele é advogado do PT, para falar sobre um tema bastante discutido aí nesses últimos tempos, que é a regulamentação das redes sociais. Então, queria agradecer aqui a sua participação, Marcelo, mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Matheus. Uma satisfação estar aqui. Marcelo, eu queria começar te perguntando, então, o Supremo Tribunal já voltou a julgar a regulamentação da publicação de conteúdos nas redes sociais. Um dos pontos é a exigência de uma ordem judicial específica para exclusão de conteúdos publicados pelos usuários. Essa medida também quer responsabilizar provedores, sites e gestores de redes sociais por qualquer dano causado pelos posts. Qual a importância dessa medida, Marcelo? Matheus, essa medida, esse julgamento do Supremo neste momento, ele pode ressignificar por completo as relações das mídias sociais e da vida brasileira no ambiente virtual. À medida em que hoje nós vivemos uma situação em que as plataformas das redes sociais e muitos dos sites que também servem como espaços de comunicação para todos nós, eles vivem uma verdadeira imunidade com relação à sua responsabilidade. Eles não respondem hoje pelas atividades praticadas por terceiros, por usuários das suas plataformas, e esse julgamento está justamente entrando nessa discussão. Se é responsabilidade das plataformas responder por atos de terceiros. E uma consequência disso, por óbvio, seria justamente a responsabilidade de essas empresas fiscalizarem o conteúdo. Então, hoje o Supremo julga se as empresas vão ser responsabilizadas por danos causados e, por consequência, se eles vão também fiscalizar e de que forma vão fiscalizar esses conteúdos. Existe muita discussão em torno desse tema, né? A gente sabe que isso já é aplicado em vários países, né? Essa regulamentação, né? E muita gente acaba caracterizando isso como censura, enfim. Mas essa já é uma realidade que existe, essa legislação, em outros lugares, não é mesmo? Exato. O Brasil atualmente está num déficit de legislação com relação à regulamentação das redes sociais. O Brasil hoje tem o Marco Civil da Internet, que é uma conquista relevante do nosso país, é uma conquista normativa que avançou muito, mas no seu famoso artigo 19 trouxe essa imunidade para as plataformas e é muito diferente do que acontece em outros países. Então hoje pode-se avançar
E esse argumento de que haveria um tipo de censura, ou mesmo de que haveria algum tipo de gasto a mais por parte das plataformas, na nossa opinião, não prospera, né? A gente sabe que essas plataformas todas, elas comercializam serviços, elas utilizam dos dados dos usuários, utilizam de tendências, os seus algoritmos captam uma série de informações de todos nós, usuários, e essas informações são comercializadas. Então, não nos parece razoável que todas as plataformas possam utilizar, comercializar no Brasil, prestar esse serviço no Brasil e simplesmente não responder, né, pelos danos que são praticados dentro da sua plataforma. O argumento da censura não prospera. Na verdade, as plataformas podem sim hoje exercer um controle mínimo daquilo que acontece, e o Brasil já avançou muito nesse aspecto. O combate à violência política, o combate à violência política de gênero, o combate ao discurso de ódio e o combate à violência contra as instituições nas redes. O Brasil está vivendo muito nos últimos anos de experiências negativas como consequência dessa ausência de regulamentação, e qualquer argumento sobre censura prévia ou mesmo um aumento de gastos para realizar essa fiscalização, na nossa opinião, não deve prosperar. Esperamos que o Supremo possa avançar e declarar a inconstitucionalidade desse artigo 19 do Marco Civil da Internet. Marcelo, existe muito esse debate sobre por quem deve ser feita essa regulamentação, né? Se é pelo Congresso Nacional, e aí fica esse impasse, essa discussão ali dentro, e essa questão acaba não avançando, ou se é o STF. A partir dessa situação, desse cenário, como é que o senhor enxerga essa situação? Quem deve regulamentar? No nosso sistema, o ideal seria que o Congresso regulamentasse essa situação. A gente sabe que por trás disso é uma discussão política muito complexa, uma discussão que envolve toda a sociedade, e o ideal seria que sim, o Congresso Nacional tivesse se debruçado sobre a matéria e trouxesse propostas, ouvisse a sociedade e trouxesse propostas normativas capazes de regulamentar o funcionamento das redes. Isso não aconteceu a contento. Então, assim como em outras situações, quando o Congresso não dá conta de regulamentar importantes assuntos da nossa vida no Brasil, o Judiciário acaba sendo provocado para que o faça no exercício da sua função atípica, né, do controle da constitucionalidade das normas, poder dizer como que essas normas devem ser interpretadas. Então, eu não vejo de uma forma negativa o Supremo estar sendo acessado pelos que estão ali presentes discutindo o assunto. Não vejo como uma forma negativa o Supremo dizer de forma como deve ser aplicada essa lei. Isso, na verdade, está já no contexto da realidade das nossas instituições. Há um equilíbrio, sim, entre as instituições, entre o legislativo, entre o judiciário, mas em alguns momentos um acaba tendo que exercer um pouquinho das funções do outro. Isso faz parte do nosso sistema republicano, faz parte do nosso constitucionalismo. Então eu não vejo isso como um problema e, de fato, o Supremo está no bojo de tanto de recursos extraordinários quanto de ações de controle de constitucionalidade a se debruçar sobre um assunto que é muito relevante e muito urgente na nossa sociedade. Então o Supremo vai sim, ao fim e ao cabo, seja qual for o resultado, dar uma resposta que poderia ter sido feita pelo Congresso. Mas isso não traz nenhum prejuízo, de forma alguma, na nossa opinião, para a nossa sociedade, para a nossa vida comunitária nas redes sociais e na internet. Marcelo, a gente acabou de passar aí por um processo eleitoral, né? E a gente vem acompanhando muito dessa campanha feita pela internet, né? A gente acompanhou diversos crimes eleitorais sendo praticados pela internet, inclusive com o avanço agora da inteligência artificial, isso se intensifica mais. Qual que é o impacto disso num processo eleitoral, por exemplo? Esse impacto ele é muito expressivo, né? A gente tem aí recentemente, tanto nas eleições presidenciais, eleições para deputados, eleições municipais para prefeitos, vereadores, uma série de candidatos sendo acusados, sendo condenados, né, com relação à disseminação de desinformação e ataque às instituições. Isso é muito relevante, isso tem acontecido já há alguns anos e migrou nos últimos anos com o recrudescimento desse espaço virtual de discussão, né, para a internet. Então isso é muito importante que seja regulamentado. A gente vê aí também nesse ponto muito importante, Matheus, contextualizar esse julgamento do Supremo, porque quando a Justiça Eleitoral tentou preencher, por meio de resoluções, alguns vazios da norma, as plataformas reagiram de uma forma muito negativa. A exemplo do que o Google fez
nessa última eleição, quando simplesmente suspendeu no Brasil a possibilidade de impulsionamento de conteúdos por quaisquer candidatos, quaisquer partidos. Ou seja, a plataforma fez um cálculo, na nossa opinião, econômico e chegou à conclusão que, para se adequar às normas trazidas pelo TSE para a eleição de 2024, ficaria em tese muito oneroso. Então, essa é uma postura que realmente afasta a responsabilidade das plataformas e, com isso, permite a propagação desse tipo de desinformação, com esse tipo de ataque, com esse discurso de ódio, que é muito recorrente. Então, precisamos sim da regulamentação, isso não é censura de forma alguma, mas precisamos que as plataformas também possam fiscalizar de forma adequada esse conteúdo. Marcelo, ainda sobre esse assunto, a gente vê, inclusive nessas eleições, nas eleições presidenciais também de 2022, a gente vê que é de praxe muitos segmentos aí, muitas pessoas da extrema-direita utilizarem das fake news para conseguir, então, um resultado, né? A gente sabe que as redes sociais são um instrumento muito forte, né? Até tem ganhado muito mais espaço do que a própria mídia hoje, e eles conseguem causar um impacto que pode decidir uma eleição, né? Às vezes, por mais que as mídias sociais, a justiça analise essa questão, às vezes o estrago já pode ter sido causado no caso de uma eleição, por exemplo, né? Já que a gente trabalha com prazo, enfim. Por conta disso também é necessário, é fundamental que essa regulamentação aconteça, Marcelo? Com certeza. No âmbito da justiça eleitoral, a regulamentação ela se torna mais peculiar e mais especializada, né? A justiça eleitoral, de fato, ela tem por natureza ser célere, porque as eleições têm uma curta duração, né? A eleição formal de 45 dias é um período muito curto, em que as decisões judiciais têm que ser proferidas de forma muito rápida. Então, qualquer controle de fake news, de ataques, discurso de ódio, tem que ser feito de forma rápida e eficiente. Para isso, nós temos que pensar todo esse funcionamento. O que nós verificamos desde 2018, na eleição presidencial, quando Bolsonaro foi eleito com pouco tempo de TV, com pouco volume de recursos declarados, né, naquela eleição, mas com uma presença maciça nas redes, o que se viu ali foi uma total ausência de controle do que estava acontecendo nas redes sociais e também nos aplicativos de mensagem, né? Naquela época, o Telegram foi uma ferramenta utilizada amplamente por discurso de ódio, por fake news contra candidatos da esquerda, e isso foi impactante para o resultado da eleição. Então, quando a gente tem um resultado da eleição calcado muito em desinformação, é muito difícil depois para o judiciário assumir que o resultado da eleição foi sim causado por isso, né? É difícil quantificar, é difícil demonstrar e é difícil para o judiciário tomar uma decisão, especialmente quando está julgando pessoas que foram eleitas, né, que tiveram ali a confiança do voto popular, e poder afastar essas pessoas dos cargos ou torná-las inelegíveis. Então, de 18 para 22 houve uma evolução muito significativa, de 22 para 24 a gente viu que isso ainda precisava ter melhorado, esperamos que para 26, na eleição presidencial, avance, mas, de fato, a Justiça Eleitoral tem buscado medidas, os presidentes que têm passado pelo TSE têm adotado medidas de política judiciária, de regulamentação de normas eleitorais, mas também de fiscalização. E, por contrapartida, o ecossistema de desinformação continua muito forte. Precisamos ter a clareza que existe, sim, um ecossistema de desinformação funcionando, ativo e presente em toda a vida virtual no Brasil e no mundo. E, para que nós possamos enfrentar isso, as plataformas precisam, de fato, ter uma responsabilidade, porque esse ecossistema de desinformação, ele não é algo analisado de forma mecânica ou manual. Precisamos sim enfrentar como é que as plataformas analisam isso por meio de seus algoritmos e que elas possam ajudar no fortalecimento da democracia e que a democracia possa ser fluida, que ela possa acontecer de fato como ela foi prevista para acontecer, para que quando as pessoas exerçam seu direito ao voto, exerçam com segurança e livres da desinformação. Marcelo, para fechar, uma última pergunta, outro ponto é a possibilidade de suspensão dos serviços de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo, quando a justiça determinar a quebra de sigilo das comunicações e isso for descumprido. Qual que é o impacto? Como é que o senhor vê isso? Essa suspensão, por mais que ela esteja nesse contexto do papel das plataformas de comunicação, dos aplicativos de comunicação, de diálogo bilateral, digamos assim, me parece que ele está um pouquinho distanciado dessa discussão mais de natureza eleitoral ou até mesmo constitucional.
O funcionamento desses aplicativos e as sanções de suspensão, a meu ver, estão mais destacadas no âmbito do direito penal. Ou seja, há uma discussão quando há decisões judiciais no direito penal que determina que as plataformas forneçam os conteúdos que são criptografados, ou seja, aquelas conversas que são entre uma pessoa e uma segunda pessoa, ou seja, a chamada ponta a ponta. Então, nós temos no Brasil uma discussão muito complexa sobre isso. O Supremo já está avançando, já tem ali 2 votos já nesse sentido, acredito que vai avançar também em breve sobre o ponto. Não é um ponto simples, esse julgamento já começou há muitos anos, mas, a meu ver, o que seria mais adequado? Que as plataformas fossem, sim, instadas pelo Poder Judiciário a apresentar conteúdos sigilosos, mas que esses conteúdos sigilosos não violem o que a Constituição garante. A Constituição garante a inviolabilidade das comunicações. Então, conversas entre 2 pessoas não podem ser objeto de uma ordem judicial. A ordem judicial, na nossa opinião, deve se limitar àquilo que é o sigilo com relação ao que se chama de metadados, ou seja, como é que o usuário está utilizando aquela plataforma, mas não com relação ao conteúdo que ali está circulando entre 2 pessoas, o chamado ponta a ponta. Então, qualquer sanção que suspenda uma plataforma por descumprimento de uma decisão judicial, na verdade tem que levar em conta que decisão judicial é essa. Se essa decisão judicial é legal. Muitas decisões judiciais já aconteceram de determinar a entrega de conteúdos que não podem ser entregues pela nossa legislação e pelo que protege a nossa Constituição. Então, a decisão judicial tem que se limitar àquilo que pode ser objeto de sigilo, não aquilo que é criptografado. Ou seja, se a plataforma não pode quebrar a criptografia da conversa entre uma pessoa e outra, essa plataforma não pode sofrer uma sanção de suspender o seu funcionamento, prejudicando todos os demais usuários, em razão de estar devidamente cumprindo a lei. Marcelo, agora sim, uma última só para a gente fechar. Queria saber, então, como é que o jurídico do Partido dos Trabalhadores tem atuado no combate aí às fake news, a esse tipo de situação nas redes sociais? O partido tem uma situação peculiar, né? Porque nós estamos hoje na situação em que o presidente da República é um dos principais sujeitos de desinformação, mas enquanto ele está no cargo, no exercício do cargo da presidência da República, quem faz a representação judicial perante as instâncias judiciais sobre desinformação é a Advocacia Geral da União. Mas o partido também tem a legitimidade, também tem demandado uma série de medidas com relação a desinformações que atacam o partido, o chamado discurso de ódio. Nós vemos muitos conteúdos que atacam os petistas de modo geral. Então, nesses casos, o PT tem demandado, né, o Partido Diretório Nacional, e também recomendamos sempre que os diretórios municipais, parlamentares nas instâncias municipais, também deputados federais, senadores, demandem à justiça para que sejam removidos esses conteúdos. A gente sabe que as plataformas são acionadas, mas elas nem sempre dão um retorno, e então há medidas sendo adotadas perante o Ministério Público Federal, perante a Polícia Federal, perante o Ministério Público Estadual e também muitas vezes com relação a pessoas. Quando há usuários, pessoas físicas que são identificados e que estão ali proferindo discurso de ódio, ofensas ou até mesmo uma incitação ao crime, essas pessoas têm sido demandadas na justiça. Há ainda, infelizmente, uma grande incompreensão sobre essa natureza, essa legitimidade do PT enquanto partido de demandar, né? Porque o partido é uma pessoa jurídica, mas a gente pode perceber que muitas das desinformações, muitos dos ataques que são feitos, são ao partido e às pessoas que simpatizam com o partido, não simplesmente seus parlamentares, dirigentes ou mesmo filiados. Quando o ataque é feito a petistas de modo geral, a gente sabe que há um volume muito grande de pessoas no Brasil que podem se enquadrar, ou que se entendem, né, enquadrados nessa identificação de petista, porque simpatizam com o partido. Então, todo ataque que é feito com relação a petistas de modo geral, o partido tem sim que adotar medidas e buscar a justiça para poder remover conteúdo e até mesmo buscar a reparação dos danos, sejam eles morais ou mesmo eventualmente criminalmente também adotar as medidas. Marcelo, eu queria agradecer então a tua participação aqui, desejar uma boa tarde e até uma próxima. Obrigado, boa tarde. Até logo. Tá aí então a participação ao vivo do advogado do PT, Marcelo Schmitt, falando então sobre regulamentação nas redes sociais, das redes sociais. 2024 foi um ano de transformação e reconstrução.
E aqui, na comunicação do PT, estivemos juntos e juntas nos principais momentos do governo Lula, trazendo a cobertura completa dos principais fatos políticos nas redes sociais, no site, na TV e na Rádio PT. Acompanhamos a ampliação do programa Bolsa Família, responsável por tirar milhões de famílias da fome no governo Lula, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a maior reforma da história do país. Também registramos o lançamento do programa Pé de Meia, um incentivo financeiro que garante uma espécie de poupança para estudantes cadastrados no CadÚnico, além do relançamento da farmácia popular, da criação do programa Escola em Tempo Integral, do Desenrola e do programa Cisternas, esse último destinado para famílias rurais de baixa renda, além de outros projetos essenciais para a população brasileira. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Estivemos juntos também em muitos momentos de vitória, como nas eleições municipais de 2024. De 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local. Nesse ano, ganhamos novos companheiros e companheiras, um apoio fundamental para reforçar nosso compromisso com a verdade e com os valores democráticos. Trabalhamos a todo vapor para levar até você uma programação renovada com informação de qualidade para todas as idades. Por isso, a comunicação do PT agradece a todos os brasileiros e brasileiras que estiveram com a gente ao longo desse ano tão importante. Boas festas e até 2025. Comunicação PT. Aqui brilha uma estrela. E a gente já começa essa edição com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que conversa ao vivo com a gente sobre a PEC que defende o afastamento de militares da ativa da participação política. Boa tarde, deputado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, um prazer estar falando com vocês e com toda a audiência da TV PT. Deputado, essa proposta de emenda à Constituição pretende reformular o artigo 142 da Constituição Federal para poder esclarecer qual é o papel das Forças Armadas. Eu queria que o senhor dissesse para a gente quais são as principais alterações que o senhor propõe nessa PEC. Em primeiro lugar, a gente está propondo alterar o caput do artigo 142, principalmente retirando aquela atribuição das Forças Armadas de participarem de operações de garantia da lei e da ordem, né? Essas operações de garantia da lei e da ordem, a maioria delas são operações de defesa civil. E isso tudo bem, a gente concorda, levar carros-pipa para o Nordeste, atuar quando acontece uma enchente, um desmoronamento, um desastre natural. Isso não é garantia da lei e da ordem. Isso é uma operação de defesa civil. E nós concordamos que, eventualmente, as Forças Armadas podem participar de operações de segurança pública, desde que haja autorização do Congresso Nacional. Então, nós estamos propondo mudar a redação do artigo, retirando essa palavra garantias da lei e da ordem, que gera muita dúvida, né, e muitas interpretações que possibilitam uma visão golpista da parte das Forças Armadas. A segunda coisa, nós estamos estipulando que os militares que quiserem ocupar um cargo civil ou que quiserem se candidatar a um cargo eletivo devem deixar a carreira militar. Isso já acontece com os promotores e com os juízes.
vocês se lembram, todo mundo se lembra, o juiz Sérgio Moro, que era juiz da 13ª Vara de Curitiba, teve que renunciar ao cargo para ser nomeado ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Da mesma forma, aquele promotor, o Dallagnol, que também atuava lá na 13ª Vara, teve que renunciar ao cargo de promotor para poder se candidatar a deputado federal. Então, o que nós queremos é que possa valer a mesma regra para os militares. E o terceiro ponto importante é que nós propomos que os militares não podem ter nenhuma atuação política. Ou seja, os militares não podem fazer Twitter, não podem fazer manifesto, não podem fazer reuniões, né, de cunho político, não podem sequer se expor em alguma atividade política. E isso é o normal na maior parte dos países do mundo. A gente viu o caso, o Trump lá no seu primeiro mandato, teve um general das Forças Armadas norte-americanas que tirou uma foto do lado dele. Esse general foi obrigado a pedir desculpas publicamente por ter cometido esse erro, de ter tirado foto ao lado do Trump. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, os militares, logicamente, eles são uma força imensa, enorme, que atua em muitos países, inclusive de forma imperialista, mas internamente os militares não atuam na política, né? Da mesma forma, na França, na Itália, na Europa como um todo, militares não podem atuar na política. Inclusive, esse artigo que nós estamos introduzindo, esse parágrafo no artigo 142, nós copiamos da Constituição Portuguesa, né, que já definiu que militares não podem ter qualquer tipo de atuação política. Deputado, e por que essa atuação política dos militares é tão perigosa? O que isso pode levar? Os militares, eles têm as armas, né? Eles são um poder armado, né? Eles têm a autorização do Estado para atuar na repressão àqueles que atentam contra a soberania nacional, forças de outros países, enfim, eles têm armas. E na política, você não pode ter a participação de pessoas armadas, né? A política tem que ser um lugar de debate, de disputa eleitoral, mas não de atuação de quem tem a força armada. Então, no nosso modo de ver, nós temos que despolitizar as Forças Armadas. Não pode, dentro dos quartéis, ter atividade política, né? Porque isso implica que esses homens e mulheres armados poderão ter uma atuação política. E isso nós não podemos estar de acordo. Eu vi o senhor comentando também em vídeo, né, que quando um militar vai se candidatar a algum cargo político, ele não ganha, ele volta lá para a atuação dele dentro do quartel. Isso também é muito ruim, né? Tanto para as Forças Armadas quanto para a sociedade como um todo. Por quê? Exato. Imagina você, o camarada se candidata, né? Se ele ganhar a eleição, ele é obrigado a se afastar da carreira militar para exercer o cargo público. Mas se ele perde, ele volta para dentro do quartel e você acha que ele vai deixar de fazer política? Ele vai continuar fazendo política. Então nós não podemos aceitar isso. É por isso que muitas polícias militares estão extremamente politizadas e as próprias Forças Armadas. Então nós precisamos que a pessoa que queira se candidatar tem todo o direito de se candidatar, mas não vai poder continuar na carreira militar. Como juiz que se candidatou, se ele perdeu, ele não pode voltar a ser juiz, porque ele se politizou. Então, nós não podemos aceitar isso, né? São carreiras de Estado e elas têm que ser observadas dessa forma. Deputado, 25 militares foram indiciados pela tentativa de golpe de Estado e pelo plano de matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que isso vai acelerar a aprovação dessa PEC? Olha, a gente trabalha para que sim, para que isso acelere. Mas, infelizmente, no Brasil, as pessoas não levam a sério essa ameaça militar, apesar de tudo que nós já vimos acontecer.
o golpe de 64, certo? A atuação do general Vilas Boas contra o presidente Lula, né? Nós já vimos tanta coisa no passado recente, agora essa tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Lula, para chegar inclusive a planejar o assassinato de Lula, de Alckmin, de Alexandre de Moraes. Mas tem gente que não leva a sério, inclusive no campo da esquerda. Nós precisamos levar a sério, nós não podemos deixar essa ameaça sobre as nossas cabeças, sobre a vida política nacional. Então nós precisamos mostrar para as pessoas que existe um perigo real, e esse perigo, da mesma forma como existe as ameaças das fake news que são disseminadas aí pela internet, né? Que é público e notório e todo mundo está incomodado com isso, nós precisamos nos preocupar também com os militares que conspiram contra a democracia. E nós precisamos tomar atitudes agora para que isso não ocorra mais. Deputado, o senhor já se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio, para debater a proposta. E como foi a recepção dele a essa PEC? Bom, o ministro Múcio e o comando das Forças Armadas, os 3 comandantes, nós já dialogamos sobre isso. Nós não estamos fazendo aqui uma proposta contra os militares. Não é isso que nós queremos. Nós não achamos que... Não estamos fazendo uma proposta revanchista, nada disso. Nós estamos fazendo uma proposta que, inclusive, vai preservar a moral das Forças Armadas, vai garantir, certo, o seu profissionalismo, né? Isso eles entenderam, eles acham que, enfim, é melhor deixar para discutir isso depois. Só que esse depois nunca chega, então nós precisamos discutir isso agora, né? Não adianta a gente falar, não, é muito boa a sua ideia, mas depois a gente vê. Não, nós queremos discutir esse assunto agora, porque, imaginem vocês, existem dezenas, centenas de militares que comungam dessas opiniões golpistas e que não foram sequer detectados pela Polícia Federal. Então, essas pessoas acabam se rearticulando. Ou a gente toma posição agora, ou daqui a pouco nós vamos estar de novo com outra ameaça de golpe. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor aqui na TV PT. Espero que o senhor possa voltar mais vezes para conversar com a gente sobre assuntos tão importantes. Eu que te agradeço, muito obrigado a vocês. Bom dia. Bom dia. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rádio. Eu gosto de rádio. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. Oi, aqui é Gleice Hoffmann. Estou sintonizada na Rádio PT e com vocês. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. Sou Dilma Rousseff e você está sintonizado na Rádio PT. A Rádio PT está no ar 24 horas, trazendo as últimas notícias, análises e a programação que a militância tanto espera. Programas diários como Notícias do PT e o jornal PT Brasil seguem ampliando sua voz, além de podcasts que já ultrapassaram 4.600 episódios. Você que está ouvindo a Rádio PT, continue sintonizado ou sintonizada. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. Seus discursos, pronunciamentos e entrevistas estão lá em radio.pt.org.br/Lula. Aqui é o Gilmar Tato e eu estou na sintonia da Rádio PT. Seja pela rádio online, pela nossa rádio agência ou nos podcasts, a Rádio PT está presente em todas as plataformas. E você, claro, é parte fundamental desse crescimento. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Com você, a Rádio PT não para de crescer. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada.
Em 2 anos de reconstrução, o Brasil caminha rumo à superação de um dos maiores desafios de sua história, a fome e a pobreza extrema. Só em 2023, mais de 24 milhões de brasileiros saíram da situação de fome. Dados do IBGE mostram que a insegurança alimentar grave caiu de 15,5% da população em 2022 para 4,1% em 2023. Um dos melhores índices da série histórica. Agora temos 72,4% dos lares em segurança alimentar. O Plano Brasil Sem Fome é o principal motor dessa transformação, com ações que vão da produção ao consumo. O programa já investiu R$ 1 bilhão no programa de aquisição de alimentos e garantiu refeições saudáveis para quase 40 milhões de estudantes. O plano trouxe aumento da segurança alimentar e reduziu todos os graus de insegurança, revertendo a tendência de alta registrada nos últimos anos. O Brasil também se destaca no cenário internacional. Em 2024, o presidente Lula lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com adesão de 82 países. Iniciativas como o Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar serão inspiração para programas globais. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. Foi um ano de trabalho intenso, mas este é apenas o começo. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, durante o mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff. Porém, aquela dura realidade voltou a assolar o país em 2021, durante o governo Bolsonaro. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é de que o país saia novamente do mapa da fome até 2026, ainda no atual mandato do presidente Lula. O Observatório Brasileiro das Desigualdades já aponta uma redução de 40% na extrema pobreza só em 2024, com impacto ainda maior para mulheres negras que enfrentam as piores condições. Isso mostra que estamos no caminho certo. Cada vez mais tirar da fome, mas também tirar da extrema pobreza, da pobreza, fazer crescer e melhorar de vida. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e participação. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Tchau!